Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula das videoaulas da disciplina de tópicos avançados que a gente está trabalhando no R, tá certo? Hoje a gente vai começar a ver um pouco sobre a parte de análise estatística, tá certo? Para começar, eu vou descrever um pouco o que significa o gráfico do box plot, tá certo? Para alguns pode ser uma revisão, mas para outros pode ser útil. Para isso eu vou criar um vetor aqui que eu vou estar chamando de A, e eu só vou criar um vetor com 1000 valores, que a média seja 1000 valores aleatórios, que a média seja 10 e o desvio padrão é igual a 1, tá certo? Se eu rodar isso aqui, vocês vão ter lá 1000 valores aleatórios com média 10 e desvio padrão igual a 1, tá certo? Se eu rodar então agora o box plot desse vetor A, vocês vão ter aqui, tudo bem? A distribuição, o box plot, tá certo? Vocês podem ver que, como eu escolhi uma distribuição normal, R-norm quer dizer que é uma distribuição normal, essa linha preta, ela está bem no meio dessa caixa, tá certo? O que significa? Essa primeira linha inferior da caixa é o primeiro quartil, essa linha preta mais escura, mais grossa, é a mediana, que seria o segundo quartil, e essa terceira linha, o limite superior da caixa, seria o terceiro quartil, tá certo? O que significa essas outras duas linhas externas aqui? O que significa uma vez e meia essa distância entre o quartil 1 e o quartil 3, ou seja, essa linha inferior aqui seria uma vez e meia essa distância mais o Q1 menos uma vez e meia essa distância daqui, tá certo? Ou seja, da linha superior aqui do quartil 3 até o 1, isso multiplicado por 1,5, e eu faço o valor aqui que der, por exemplo, aproximadamente 9,5 menos 1,5 vezes essa distância que eu falei, tá certo? Isso significa para os dois lados. Esse é um dos testes mais utilizados para remoção de dados discrepantes, ou que a gente às vezes chama do inglês remoção de outlier, tá certo? Outlier ou dados discrepantes. Eu não vou estar aqui, não vou estar discutindo nessa aula nessa disciplina realmente se vale a pena remover alguns dados. Isso vai depender do tipo de dado que você está analisando, do número de repetições que você tem por tratamentos, por exemplo, ou por blocos, tá certo? Aqui eu só estou apresentando por alto como eu faço para eliminar ou para detectar quais são os dados discrepantes, tá certo? Se eu quiser, eu posso fazer isso aqui. Eu posso usar esse argumento plot igual a falso, tá? Quando eu faço isso e eu aperto Ctrl Enter, ele vai me retornar aqui no console alguns parâmetros. Primeiro, essa tabelinha aqui de estatística, que seria primeiro valor, o limite inferior aqui, essa primeira linha, tá certo? Segundo valor, o primeiro quartil. Terceiro valor, a mediana, essa linha preta grossa. Quarto valor, a parte superior da caixa, que seria o quartil 3. E quinto valor, essa linha daqui, tá certo? A linha superior dos extremos. Isso. Aí, além dessas linhas, ou seja, valores abaixo de 7,37 e acima de 12,69, eles são considerados outliers, tá certo?
E eles já aparecem aqui, ó, tá vendo? Esses aqui são os meus outliers desse conjunto de dados aleatórios, tá certo? A gente já vai ver um exemplo com os dados. Vocês vão ver que essa linha preta nem sempre ela está no meio da caixa, tá certo? Dessa caixa entre o quartil 1 e o 3. A gente já vai ver isso. Mas aí então eu posso estar usando algum código de manipulação de dados e eu posso remover todos os dados inferiores a 7.37, ou usar esse número e remover todos os valores inferiores a esse e superiores a esse. Eu já vou ter removido os meus outliers, tá certo? Bom, para fazer um exemplo, eu vou estar usando aquela planilha dados 2, tá certo? Então, read.csv2, dados2.csv, tá certo? Primeiro eu preciso estar transformando aqui dados 2, a coluna dos tratamentos, eu preciso associar, transformar isso para um fator, tá certo? Pronto. Assim eu transformei em fator e eu preciso fazer a mesma coisa com a coluna blocos, tá certo? Dados 2, bloco, tá bom? Eu preciso rodar essa linha também. Eu já vou explicar o que acontece se eu não fizesse isso, tá certo? Então eu vou estar, por exemplo, só para a gente ver o que é essa tabela que a gente importou. São várias plantas para diferentes blocos e tratamentos e tem dados de altura, de planta, número de folha e massa seca, tá certo? Eu vou estar fazendo aqui o boxplot da massa seca, tá? Então eu uso a função boxplot, dados 2 ms de massa seca, em função de rotil, em função de dados 2 tratamento, tá certo? Por que eu tive que transformar a coluna de tratamentos em fatores, em fatorial? Justamente para o boxplot e para os outros testes estatísticos que a gente vai estar trabalhando, eles detectarem como todos os valores dentro de cada tratamento como valores realmente respectivos a esse tratamento, ou correspondentes a esse tratamento, tá certo? Aqui no caso a gente vê, então, para os 5 tratamentos que a gente tem, como que a variável massa seca se comportou. E a gente vê que, pela análise pela análise do boxplot, todos os tratamentos tiveram dados discrepantes acima do limite superior, tá certo? E não apresentaram nada inferior, tá certo? Que fosse considerado como outlier. Se eu quisesse aqui, por exemplo, saber só com relação ao tratamento 100%, tá certo? Ao tratamento 100. Eu poderia estar usando, então, dados 2, tratamento igual a 100, e aqui boxplot ms em função de tratamento. Tá aí eu plotei somente o tratamento de 100%, tá certo? Se eu quiser ver quais são os valores, eu uso o parâmetro plot igual a false, tá certo? Desculpa, eu coloquei no lugar errado aqui. Plot igual a false.
E aí a gente tem aqui toda aquela tabela de novo, tá certo? Aqui no caso só para o tratamento 100%. Se eu quiser aqui, eu posso colocar também plot igual a f, eu vou ter todos os parâmetros para todos os tratamentos, tá certo? Toda aquela tabela com os valores inferior, superior, os quartis e a mediana para cada um dos tratamentos, tá bom? Bom, agora a gente vai começar a ver a parte de ANOVA, tá certo? Primeiro a gente vai ver a ANOVA de uma via. O que significa ANOVA de uma via? A ANOVA de uma via é o que a gente tem, é o que a gente aplica quando a gente tem dados, por exemplo, iguais a esse da tabela dados 2, que a gente tem só um tratamento influenciando uma variável, tá certo? Então, para fazer isso, primeiro eu vou estar importando alguns pacotes que vão ser importantes, tá certo? Esse é um primeiro, que ele tem alguns testes estatísticos que a gente vai estar usando, e o outro é o mass, tá certo? Que a gente vai estar, vou estar mostrando para vocês também a parte de transformação de dados quando eles não apresentam normalidade, tá certo? Então, aqui eu vou estar criando, por exemplo, uma nova data frame com a função aggregate, tá certo? Usando a coluna out, bloco mais tratamento, data igual a dados 2 e a função igual a média, tá certo? Isso aqui eu vou estar fazendo para as outras variáveis também. Então eu vou ter ms e número de folhas. Tá bom? Isso eu tenho que estar substituindo aqui, mf e ms, e o resto fica igual. Então tá, eu criei aqui 3 tabelas individuais com o cálculo da média para cada bloco. Porque o que acontecia aqui antes? Eu tinha mais do que um valor, eu tinha 6 valores de cada uma das variáveis para cada bloco. Eu não posso usar isso na análise de variância, tá? Para fazer a análise de variância eu preciso calcular a média por bloco. Eu não posso usar os valores individuais, eu preciso usar cada bloco, tá certo? Bom, eu vou criar aqui um outro vetor que vai ser um fator da coluna tratamentos da tabela da nossa data frame out, que é igual à coluna de tratamento na tabela NF e na MS também, tá bom? Pronto. Aqui agora então eu vou estar fazendo a primeira nova, tá certo? Então eu vou criar aqui um vetor que vai ter os resultados da nova. E eu tenho que estar colocando aqui os nomes, tá certo? A variável out em função desse vetor tratamentos, o trat com T minúsculo, e eu vou estar dizendo que o data é igual, desculpa, aqui é NF, e data é igual a NF, tá certo? Quando eu rodo isso aqui, eu preciso estar usando, eu posso estar usando a função summary, nf.ov, tá certo? Essa é a tabela básica do R para a nova,
tá certo? Na qual eu vejo o grau de liberdade, soma dos quadrados, soma do quadrado médio, o valor de f e a probabilidade, tá certo? O teste de f. E aqui tem os valores, os símbolos para cada significância, tudo bem? Bom, mas se vocês lembram da estatística, eu não posso assumir que isso aqui está certo de cara, tá? Eu preciso fazer alguns testes com os resíduos para ver se essa minha ANOVA tá certo, tá bom? Então o primeiro teste que eu vou fazer é o teste de Shapiro-Wilk, que testa a normalidade, tá certo? E eu tenho que fazer isso com relação aos resíduos. Então, dentro do vetor de ANOVA, tá certo? Qualquer vetor de ANOVA tem uma tabela, uma coluna de resíduos. E eu preciso estar testando a normalidade desses resíduos. Nesse caso, vocês vêm aqui, tá certo? O teste de normalidade de Shapiro-Wilk. O p-valor foi maior do que 0,05, então eu posso considerar que o meu resultado, o meu resíduo, na verdade, da ANOVA, ele apresenta uma tendência à normalidade, à distribuição normal. Um outro teste que eu preciso fazer, existem vários testes, eu uso essa função aqui do R, que vem desse pacote LM-test. Para isso, porque esse teste ele vai testar a homogeneidade de variâncias, tá certo? Ou, uma outra palavra, um outro termo é homocedasticidade. Eu preciso estar verificando tanto a normalidade como a homocedasticidade para eu poder dizer que a minha ANOVA é válida, tá certo? Aqui de novo, vocês têm o nome do teste bom, graus de liberdade 4 e p-valor maior do que, deu 0,22 maior do que 0,05. Então eu posso sim dizer que a ANOVA é válida, tá certo? E aí eu posso aplicar um teste para ver as diferenças. Porque aqui, não sei se vocês se lembram, ele falou que a ANOVA nos diz que tem uma diferença significativa entre os tratamentos. E aí eu vou estar aplicando, como eu vi que esses testes apresentaram bons valores de P, eu posso estar aplicando um Tukey, por exemplo, tá certo? Uma outra condição que pode acontecer é eu ter que os meus resíduos não sejam normais, tá certo? Eu sei que não vai ser normal porque eu já fiz antes da aula, tá certo? Mas se você não souber, então você tem que criar um vetor para armazenar os valores o resultado da ANOVA, tá certo? Data igual a pronto, criei uma nova ANOVA, tá? Summary out.ov e aqui eu vou ter os meus resultados. Vocês vão ver de novo ela dá um valor de significância alto, tá certo? Uma probabilidade de diferenças entre tratamentos alta. E eu vou estar então testando com os mesmos testes que eu usei antes, tá certo? Testando o resíduo, a normalidade do resíduo e pronto. Aqui vocês veem que existe uma diferença, a ANOVA diz que existe uma diferença em tratamentos, porém o resíduo da ANOVA ele não apresenta uma distribuição normal, tá certo? Como esse valor aqui foi menor do que 0,05, isso quer dizer que os resultados o resíduo apresenta uma distribuição diferente da normalidade, tá certo? O que eu preciso fazer quando acontece isso? Uma alternativa é eu estar utilizando a família de transformações Box-Cox, tá certo?
eu vou estar mostrando aqui um pouco como que a gente vai estar fazendo isso. Eu preciso usar, então, dentro dessa função, a mesma fórmula aqui, tá certo? A mesma dependência, ou seja, out em função de trat, tá bom? De novo, data igual a out. E com isso, ele me gera um gráfico, tá certo? Como que eu interpreto esse gráfico? Eu poderia estar utilizando aqui o valor que deu, está mais exato, mais próximo do exato. Seria em torno de menos 0,2, alguma coisa assim. Como eu vejo que esse intervalo de confiança de 95% inclui o valor de zero, a transformação mais fácil de se fazer é quando esse coeficiente do Boxcox é igual a zero, porque eu só preciso aplicar logaritmo nos meus dados, tá certo? Então, para testar se isso realmente vai funcionar com os meus dados, eu vou criar um novo vetor para armazenar os resultados dessa nova ANOVA, tá? No qual eu vou estar usando aqui log dos dados de out, de altura, em função do tratamento, data igual a out, tá certo? E aqui de novo eu preciso estar repetindo, eu posso estar repetindo tudo isso aqui. É claro que eu tenho que estar mudando para ALV1, tá certo? Então, como ficaram os resultados, eu posso já estar vendo aqui, o p-valor deu uma diferença de novo, tá certo? Aqui a normalidade apresentou uma tendência normal, os resíduos, tá certo? E a homocedaticidade também foi boa, isso não tinha sido negativo lá, não tinha dado assim, que não fosse homogênea, que não tivesse homogeneidade de variância, mas a gente sempre volta a testar, tá certo? Então a partir dessa nova análise de variância daqui, da minha linha 50, eu vou estar aplicando o teste de Tuck, tá certo? Bom, eu vou ficar, nessa aula a gente fica por aqui, para não ficar muito comprido o vídeo. E na próxima aula a gente vai estar vendo como que a gente faz para analisar, para fazer uma ANOVA de duas vias. Ou seja, quando a gente tem dois fatores influenciando, quando a gente tem um desenho experimental fatorial, tá certo? Por exemplo, lâmina de irrigação e dosagem de nitrogênio, tá certo? A gente vai estar vendo isso na próxima aula. Até mais, pessoal.